Meu nome é Olivia Hart. Há 3 dias, meu pai fez algo que eu nunca imaginei que um filho pudesse fazer com o próprio pai. Ele levou meu avô, Theodore Hart, o homem que construiu um império marítimo a partir de um pier enferrujado, para uma viagem de memórias a Lisboa, e o deixou lá. Sem carteira, sem celular, sem passaporte. Só o vento do Atlântico e uma promessa. Na porta de embarque, meu pai sussurrou: "Já deu pra você, velhote." Ele achou que poderia voltar para casa, trocar as fechaduras da mansão de Belleville do vovô e começar a contar o dinheiro do meu avô. Mas, quando empurrou a porta da frente, lá estava ele, vovô, seco, sorrindo, apoiado na bengala que bateu uma vez no mármore. "Ah, você voltou", disse ele. "Tenho uma surpresa para você." A surpresa? Ela arruinaria o plano do meu pai, revelaria a podridão da nossa família e me forçaria a escolher qual sangue salvar. Achei que sabia a resposta. Não sabia. Meu pai, Richard Hart, era pura eficiência charmosa no aeroporto de SeaTac. O tipo de homem que conseguia convencer um atendente a reorganizar o clima. "Uma última viagem antes de reformarmos seu escritório, Pop", disse ele, apertando o ombro do vovô. "Você vai adorar Lisboa, os azulejos, as sardinhas." E piscou para mim. "Vamos trazer receitas." Não confiei naquela piscada. Na verdade, não confiava em quase nenhuma desde que minha mãe morreu. Na conexão em JFK, o vovô dormia com o chapéu cobrindo os olhos enquanto eu mandava mensagem para Maya, minha melhor amiga e advogada júnior no escritório Litton e Ames. Se o papai mover as contas do vovô enquanto eles estiverem no exterior, um bloqueio bancário pode ser desfeito? Ela respondeu com um emoji de mão acenando e: "Para de catastrofizar, Liv. Ninguém rouba de um bilionário com tanto papel envolvido." Em Lisboa, as calçadas brilhavam com a chuva, e o vovô contava histórias sobre quando puxava cordas aos 14 anos, jogava xadrez com estivadores que o ensinaram paciência usando uma tampinha e um pedaço de giz. Meu pai ria nos momentos certos. Pedia vinho. Se ofereceu para guardar os passaportes no check-in do hotel para ninguém perder. No terceiro dia, perto da Torre de Belém, ele anunciou um desvio. "Pop precisa de uma soneca. Vamos nos dividir, Olivia. Pega uns pastéis pra gente. Eu levo ele pro hotel." Eu hesitei. O vovô apertou minha mão. "Vai lá, querida. Traz 3. Quando voltei, o sorriso do concierge estava tenso. "Não, senhorita Hart. O Sr. Hart e o Sr. Theodore já fizeram o check-out. As chaves foram desativadas." Meu peito congelou. Liguei pro meu pai repetidas vezes. Caixa postal. Sentei num degrau de pedra e contei respirações, 10 para dentro, 10 para fora. Então fiz aquilo que minha família sempre chamou de intromissão, mas que o vovô chamava em particular de coluna vertebral. Me mexi. Fiz boletim de ocorrência. Fui ao consulado americano. 30 horas de ligações e luzes fluorescentes. Numa salinha de entrevista, uma funcionária chamada Patrícia fez a pergunta que eu estava evitando ouvir. "Seu pai já tentou tomar os bens do seu avô?" Abri a boca para negar, e não saiu som nenhum. Quando o passaporte de emergência ficou pronto para Theodore Hart, Patrícia deslizou um segundo envelope em minha direção. "Ele pediu para entregarmos isso quando você viesse." Um bilhete, escrito na caligrafia firme e quadrada do meu avô. Ramo de Oliveira. Olive. Siga a lista. Mantenha a voz calma. Surpreenda-o em casa. Fiquei parada, encarando a última linha. Ligue para Maya. Peça para ela abrir a pasta chamada Blue Harbor. Blue Harbor, repetiu Maya, no viva voz, enquanto eu caminhava rápido pelas ruas cheias da manhã lisboeta. Seu avô me deixou uma pasta criptografada com esse nome há 2 meses. Achei que fosse material de preparação para um processo. Não abri. "Abre agora", minha voz tremia. Tec, 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 sons de teclas. Um suspiro leve. "Liv." "Uau! Que jogada!" Ela baixou o tom. Seu avô previu uma tentativa de doação forçada. Gravou reuniões com o Greg Sloan, aquele tabelião que seu pai usa para ajustes discretos de herança. Documentou as dívidas de jogo do seu pai.
Tem uma planilha, e-mails para 3 corretores pedindo avaliações da propriedade de Belleville. As datas são de 6 semanas atrás. Meu sangue martelava nos ouvidos. Então ele sabia. Suspeitava, disse Maia. E armou uma linha de disparo. Se seu pai o movesse por fronteiras internacionais sem telefone ou carteira, eu deveria ligar para Os Aines, do Distrito Oeste de Washington. Há um memorando: exploração financeira de idoso, transporte com intenção de fraude, implicações interestaduais e internacionais. Por que eu? Por que ele não fez isso pessoalmente? Porque ele queria você registrada fazendo a escolha. Escolha. A palavra cortou fundo. No consulado, Patrícia sorriu como uma cúmplice. O carro do seu avô está esperando. O motorista conhece a casa. Ele está aqui. Ela inclinou a cabeça. Ele vai estar onde precisa estar. No voo de volta, li todo o conteúdo de Blue Harbor. O vovô havia mantido um diário breve, preciso. O charme de R mascara a podridão. O amor ama atalhos, detesta a dignidade lenta do trabalho. Ele tinha gravado o papai em áudio, convencendo-o a assinar uma atualização médica em um laptop no Starbucks. O mesmo onde Sloan autenticou a escritura por $300 em dinheiro, fora do escritório, sem documentos fotografados. No meio do Atlântico, recebi uma mensagem do vovô, de um número salvo como Pearl. Pouse, troque de carro, entre pelo jardim. Ele vai tentar a frente primeiro. Deixe a porta encostada. Gravação ligada. Respondi. Qual é a surpresa? A bolha de digitação piscou. Justiça. Daquela que também é misericórdia o tipo mais difícil. Dormi por 20 minutos e sonhei com fechaduras girando, peças de xadrez deslizando sobre o mármore, o rosto do meu pai quando o rei tombou. A chuva de Seattle me recebeu na calçada fria, perfumada. Na mansão, as camélias ao longo da alameda de tijolos ainda floresciam, pires cor-de-rosa acenando como fofoqueiras. Lá dentro, o vovô estava de pé, com seu cardigã azul marinho, vivo de um jeito que eu não via há anos. Seus olhos, pálidos como o vidro do mar, brilhavam. Olive. Ele me abraçou forte e apoiou-se na bengala. A Patrícia te entregou o bilhete e as instruções para manter a calma? Tentei sorrir. Essa era sua frase quando eu chegava em casa pegando fogo. Ele riu baixo. Às vezes, pegar fogo é necessário. Hoje, a gente guarda o fogo. Tínhamos 20 minutos. As câmeras de segurança já estavam gravando. O escritório da Maia havia enviado um técnico para redirecionar todas as imagens e áudios campainha, câmeras internas, microfones para uma nuvem segura. Um chaveiro chamado Frank, não Sloan, trocar as fechaduras da frente e dos fundos ao amanhecer. Às 10h12, um BMW prateado entrou na garagem. Meu pai saiu impecável, de sobretudo grafite. No banco do passageiro, tia Clary, sua irmã sempre envernizada, sempre vibrando com crueldade reciclada, deslizou para fora. Minha garganta se apertou. Então não era apenas roubo. Era um plano de família. As chaves arranharam a fechadura da frente 2 vezes mais forte. Um palavrão. Passos em direção aos fundos. O novo trinco resistiu. Silêncio. A campainha tocou. Assenti para o vovô. Ele abriu a porta. Meu pai piscou, atordoado com a cena, o pai que havia abandonado, seco e sorridente. E a neta que ele achava sensível demais para escolher um lado. O quê? Como? Ah, você voltou, disse o vovô. Tenho uma surpresa para você. Meu pai tentou vestir a expressão de preocupação como quem experimenta uma gravata. Ficamos doentes, Pop, intoxicação alimentar. Achamos que já tinha sido o suficiente, interrompi, com voz calma. Calma, Olivia. Voz calma. Se usar a palavra mal entendido, vou gravar por cima com a verdade. Tia Clara ergueu o queixo. Você não fala com seu pai desse jeito. A bengala do vovô bateu no mármore. Minha casa, Clary. Minhas regras. Levantei o celular de modo que o pequeno ponto vermelho da gravação refletisse a luz do saguão. O estado de Washington exige consentimento das duas partes.
Estou informando que tudo está sendo gravado. A boca do meu pai se contraiu. Você não pode trancar um proprietário legal para fora da própria casa. Sobre isso, apontei para a mesa do console, onde repousava uma pilha de papéis sob um peso de prata em forma de rebocador. Moção para invalidar escritura de doação por motivo de fraude e influência indevida. Protocolada esta manhã. Levantei outra folha. E aqui estão cópias dos e-mails que você enviou para Sable Hewitt Nordland Homes, pedindo avaliações de mercado deste endereço antes da suposta doação. A compostura envernizada da tia Clary rachou. Richard. Papai lançou um olhar que dizia calha a boca. A voz do vovô suavizou, quase afetuosa. Richard, quando foi que você começou a odiar o jeito que eu construía as coisas? Foi na primeira vez que eu te disse não? A mandíbula do meu pai permaneceu imóvel, mas os olhos arderam. Você nunca me enxergou. Via trabalho, mercados, navios. Via um substituto para si mesmo. A voz dele cresceu. Levei você para Lisboa para se lembrar de quem era e você me puniu por isso. Lisboa, repeti. Onde você pegou o passaporte dele e o deixou para trás? Ele deu de ombros, um espasmo barato. Ele voltou para casa. O vovô assentiu. Voltei. E por isso, você ainda recebe a parte da misericórdia. Meu pai riu um riso seco, nervoso. Então 3 carros pararam atrás do BMW. Um sedã, um SUV, e uma Suburban preta que gritavam promotoria mesmo sob a chuva. O saguão pareceu grande demais para o herdeiro que restava. A procuradora assistente dos Estados Unidos, Osa Aines, era mais jovem do que eu esperava. Olhar afiado, gestos precisos. Mostrou as credenciais, apresentou o detetive do condado de King que a acompanhava e, com educação quase gentil, pediu que meu pai e a tia Clary permanecessem no saguão enquanto ela entregava os documentos. Sr. Hart, disse Aines ao vovô, a pedido do seu advogado e com base em nossa análise preliminar das gravações do Blue Harbor, estamos aqui para preservar as provas. Nenhuma prisão hoje. Apenas coleta de depoimentos. Vamos também recolher os arquivos do tabelião Sloan. Ela lançou um olhar para meu pai e informar a todos os presentes sobre o grau de exposição. Exposição? Repetiu tia Clary, como se fosse uma moeda estrangeira. Exploração financeira de idoso. Tentativa de fraude. Abandono internacional com intenção de enganar. O tom de Aines nunca se alterou calmo, firme, letal. Meu pai endireitou os ombros, assumindo seu outro terno de litigante. Vocês não têm provas. O vovô bateu a bengala no mármore. Abra o escritório, disse ele para mim. Entramos. Na escrivaninha, havia um HD externo com uma etiqueta, Harbor Cut. Aines Tech conectou o dispositivo a um laptop. A tela piscou o som familiar de uma cafeteria, barulho de xícaras, o sovós do leite vaporizado. A voz do meu pai soou. É só uma atualização médica. Padrão. Só assina aqui, Pop. Depois, Sloan, o tabelião, contando dinheiro em voz baixa, murmurando algo sobre a conveniência fora do escritório. Ao fundo, o reflexo do bloco de notas da tia Clary visível pelas persianas. Aines não comemorou. Apenas assentiu. Registrado com carimbo de hora. Também vamos precisar dos e-mails da Sable e da Nordland. Já estão impressos, disse Maia da porta, o cabelo úmido formando cachos por causa da chuva. Ela atravessou o cômodo e colocou uma segunda pilha de papéis sobre a mesa, marcados como exibições AF. Meu pai me olhou como se eu tivesse criado guelras. Você chamou os federais? O vovô chamou, respondi. Eu só fiz a escolha de seguir adiante. Ele bufou. Claro que fez. Sempre foi a pequena deputada dele. Algo dentro do meu peito quis se partir. Voz calma. Voz calma. Sou sua filha. E você deixou o seu pai para desaparecer. Não confunda amor à justiça com traição. Aines fechou o laptop. Vamos terminar a coleta das evidências e deixar vocês com o processo civil, Sr. Hart. Virou-se para o vovô. Seu advogado pediu que eu entregasse este outro conjunto de documentos pessoalmente.
O vovô pegou o envelope e o segurou na palma, como um pescador avaliando se a captura valia a pena. Depois o deslizou pela mesa, na direção do meu pai. Papai abriu. Leu. Piscou. Leu de novo. Isso é um fideicomisso irrevogável de caridade, disse o vovô em tom suave. A mansão de Belleville, o chalé da ilha, a participação na Marina, transferi todos os bens imóveis para a Fundação Hart, para bolsas de estudos marítimos. Continuo como beneficiário vitalício. Quando eu morrer, Olivia se torna síndica. Tia Clary soltou um palavrão e logo o engoliu. A voz do meu pai saiu áspera. Você prefere dar tudo para estranhos do que pro seu próprio sangue? Eles não vão me abandonar num país estrangeiro, respondeu o vovô. E vão lembrar da dívida que tem com o mar? As mãos do meu pai amassaram a borda do envelope. Eu vou contestar. O olhar do vovô foi quase bondoso. Pode tentar. Mas contestações exigem mãos limpas. Aines agradeceu, explicou os próximos passos e saiu com sua equipe. A casa engoliu o silêncio que ficou. Meu pai me olhou como se eu mesma tivesse armado a armadilha. Acha que isso te faz nobre? Não, respondi. Isso me faz responsável. O sorriso dele azedou. Então seja responsável pelas consequências. Saiu com tia Clara um rastro de perfume caro e desprezo. O vovô respirou fundo, como um estivador soltando uma corda. Eu comecei a chorar. Litígio é um tipo de clima, a pressão sobe, o céu escurece, as pessoas tomam más decisões debaixo de chuva. Margaret Chen. Sim, a Margaret de quem todos cochicham nos saguões do centro, assumiu nosso caso civil. Não estamos pedindo indenização, disse ela. Estamos pedindo certeza. Ela entrou com um pedido de liminar impedindo meu pai de entrar na propriedade, vender bens da família ou entrar em contato com os funcionários da casa. Meu pai contratou Robert Michaels, advogado que gostava de latim e de pausas teatrais. Ele retratou o vovô como um patriarca temperamental, eu como uma neta com influência exagerada, e o fideicomisso como um ato egoísta, uma manobra para driblar o dever filial. Nas redes sociais, tia Clary publicou um apelo cuidadosamente vago. Quando os mais velhos são manipulados, as famílias sofrem. Os comentários floresciam como mofo. Transformamos o quarto de hóspedes em uma sala de guerra, cronogramas em cartazes, cadeias de e-mails organizadas com abas, recibos em pastas plásticas. O caso Blue Harbor Drive pulsava no centro como um coração batendo. Todas as noites, eu escrevia uma página em um caderno barato, o que tínhamos, o que temíamos, o que eu queria dizer ao meu pai sem que soasse como uma lâmina. Vovô cozinhava. Movia-se devagar, mexendo sopas, assando biscoitos salgados demais, contando histórias que eu achava que já conhecia mas que agora ouvia de verdade. Eu costumava achar que o dinheiro tornava os homens decentes, ele disse, colocando uma tigela na minha frente. Não torna. Só os deixa mais barulhentos. Você se arrepende do fundo fiduciário? Perguntei. Ele pensou um pouco. Não. Eu me arrependo de não ter ensinado seu pai a diferença entre herança e legado. Existe diferença? Herança é algo que você recebe, ele disse. Legado é algo que você se torna. Guardei essa frase como um curativo. Tive a sensação de que ainda iria precisar dela. Tribunal Superior do Condado de King, Departamento 12. Painéis de mogno, bandeiras, o zumbido frio das lâmpadas fluorescentes. Meu pai não me olhava. Tia Clary usava um terno pálido, quase branco como o osso. Nossa fileira era um pequeno rio azul marinho, vovô, eu, Maia, Margarete, nossa paralegal de corte impecável, e 1000 abas abertas. Michael estava impecável, cortante. A defesa vai brandir vídeos do Starbucks e documentos do fundo preparados sob coação, disse ele, gesticulando na direção de vovô sem apontar de fato. Mas pedimos ao tribunal que veja além do melodrama. Um título é um título. Margarete respondeu sem elevar o tom. Um título obtido por engano não é um título. As provas mostram falsas declarações, notarização irregular, avaliações premeditadas e abandono internacional com o objetivo de tomar posse. Isso não é melodrama, ela concluiu. É um padrão. Chamamos Sloan primeiro. Ele cheirava a colônia nervosa. Sob juramento, sua história vacilou.
O Sr. Hart disse que o pai tinha problemas de mobilidade, perguntou Margaret. Ela ergueu as sobrancelhas. E tinha? Bem, ele entrou andando por conta própria. Quanto o Sr. Hart lhe pagou? $300. Isso é o padrão? Não, o padrão é 25. Margaret não sorriu. Obrigada. Michael tentou confundir nas repreguntas, mas o chiado do Starbucks e o som das notas sendo contadas falavam por si. Então veio meu testemunho. Mãos sobre a madeira, o juramento pesado na língua. Margaret me guiou por Lisboa, o sorriso tenso do concierge, os arquivos impecáveis de Patrícia. Ela perguntou o que sentia ao abrir Blue Harbor. Não disse a traição envolta em amor. Disse apenas, clareza. Michael tentou me prender à imagem do meu pai. Você o detesta. Eu o amo, respondi, vendo-o se encolher. É por isso que dói. E mesmo assim, envolveu o governo federal? Eu segui as instruções do meu avô. Fiz o relatório quando acreditei que havia um crime. Voz calma. Voz calma. Meu pai subiu ao banco. Michael suavizou o tom. Sr. Hart, por que Lisboa? Ele ama o oceano. Quis dar a ele lembranças, e o título foi ideia dele. Ele queria garantir o meu futuro. Margaret se aproximou como uma maré subindo. Sr. Hart, o que veio primeiro, os e-mails de avaliação enviados a 3 corretores ou o suposto presente? Ele hesitou. Não me lembro. O anexo 500 mostra sua solicitação a Sable Hewitt, datada de 3 de março. A escritura que o senhor afirma ter sido um presente está datada de 26 de março, correto? Ele encarou a página. Sim. E o senhor disse a uma tabeliã que seu pai tinha problemas de mobilidade. Foi um mal-entendido. Margaret deslizou uma transcrição sobre a mesa. E em Lisboa, quem estava com os passaportes de seu pai? Ele apertou os lábios. Eu. Quando o senhor deixou o hotel, onde estavam esses passaportes? Comigo. Com o senhor, repetiu Margaret, baixinho, como uma agente funerária depositando um lírio. Sem mais perguntas. Esperei que a raiva parecesse vitória. Não pareceu. A juíza Patrícia Morrison inclinou-se à frente. Farei meu parecer sobre a escritura. Quanto ao fundo fiduciário, na ausência de provas de incapacidade ou influência indevida. Lançou-me um olhar breve. Este tribunal reconhece um instrumento de caridade válido. Discussões sobre dever filial pertencem à mesa de jantar, não à corte de equidade. Michael protestou. A objeção não prosperou. A decisão sobre a escritura foi curta e devastadora. Escritura anulada por fraude e influência indevida. A posse permanece com Theodore Hart. O réu está proibido de entrar na propriedade sem convite. O som do martelo ecoou como o gancho de um cais prendendo uma corda. Papai soltou um suspiro trêmulo, com um sorriso que não era um sorriso. Não me olhou ao sair. Achei que a surpresa tivesse sido o fundo checkmate elegante que salvou o tabuleiro. Mas o vovô ainda tinha deixado mais uma peça virada para baixo. 2 noites depois da sentença, ele me chamou ao escritório e me entregou um diário de bordo, encadernado em couro rachado. Vire até a última página. Na caligrafia pequena e paciente de vovô. Se Richard tentar tomar o que não é dele, dê a ele o que ele acha que quer. Dê a ele a empresa. Pisquei, confusa. Vovô, o quê? Ele sorriu melancólico e brilhante. Ele queria a casa e o brilho. Nunca quis o trabalho. Então dei a ele o trabalho. Na manhã seguinte, a família se reuniu na sede da Hart Maritime. Membros do conselho, rostos marcados de vento. Papai entrou atrasado, tenso. Que novo teatro é esse? Vovô colocou uma pasta diante dele. A cadeira de CEO, disse. Se quer um legado, construa um. Papai riu, até ver os documentos. CEO interino de uma empresa mantida por cabos de atracação, contratos sindicais, auditorias de seguro, inspeções da guarda costeira, rede de combustível, cascos envelhecidos, margens finíssimas e um caixa que parecia mais a carteira vazia de um marinheiro após a folga do que um baú de tesouro. Você fez parecer ruim, disse ele.
É difícil, respondeu o vovô. Sempre foi. Eu escondi o peso para que você aprendesse o amor antes do trabalho. Você aprendeu o desprezo. Papai empurrou os papéis. Não vou ser testado como uma criança. Então pare de agir como uma, disse vovô, com a voz suave. Aqui está a misericórdia, Richard. Aceite o cargo por 6 meses, com um mentor sindical e um supervisor de conformidade. Receba um salário. Pague suas dívidas. Prove que pode manter os homens seguros em meio ao mau tempo. Papai olhou para o chão. É isso que você chama de amor? É o que eu chamo de esperança. Ele não respondeu. Pegou a pasta e saiu. Durante 6 meses, a empresa lhe ensinou humildade, um contra-cheque magro de cada vez. Ele faltou a reuniões, depois aprendeu a não faltar. Gritou com o capitão, depois aprendeu a ouvir. Tentou cortar a manutenção, viu a supervisora de conformidade balançar a cabeça até entender que precisava parar. Pagou 2 dívidas. Parou de apostar. Não me mandou mensagens. No dia de ação de graças, apareceu na mansão, parado na varanda como uma criança pedindo para voltar para dentro depois de quebrar uma janela. Eu não posso desfazer Lisboa, disse. Mas posso tentar ser o homem que seu avô contrataria. Abri a porta, mas não saí do caminho. Você queimou a ponte, respondi. Pode atravessá-la mesmo assim, de joelhos. Ele assentiu uma vez e atravessou. Não literalmente, mas eu vi o pedido de perdão pesar sobre seus ombros. Vi o trabalho se encaixar no lugar onde antes havia atalhos. Às vezes, a misericórdia é a justiça mais difícil. Vovô e eu plantamos amor perfeitos de inverno ao longo da entrada, o vapor do nosso fôlego subindo no ar frio. Os documentos do fundo fiduciário foram finalizados. A ordem de restrição virou um limite silencioso. A planilha da empresa começou a mostrar o nome do meu pai com menos bandeiras vermelhas e mais marcas verdes. Numa terça-feira cinzenta, Osa Aines ligou para nos informar que oferecerá ao meu pai um programa de desvio pré-acusação, condicionado a restituição ao pessoal da casa cujas horas ele tentou cortar, uma doação ao fundo de bolsas marítimas e 6 meses de serviço verificável na empresa. Preferimos redenção a troféus, disse ela. Gostei ainda mais dela por isso. Naquela noite, vovô serviu chá e fez a pergunta que sempre fazia ao meu coração desde pequena. O que você se tornou hoje, Olive? Pensei na cabeça inclinada do meu pai, nas postagens cada vez mais raras da tia Clary, e no cheiro dos cais no inverno ferro, sal e segundas chances. Alguém que finalmente entende a diferença entre herança e legado, respondi. E alguém que pode perdoar sem esquecer. Vovô sorriu, pousou a xícara e derrubou um peão com o dedo. Checkmate só é bonito quando o outro jogador se levanta e aperta sua mão. Ouvimos uma porta de carro, passos, a campainha. Papai estava ali, com um boné da marinha na mão e um cansaço que parecia honestidade. Ouvi falar das bolsas, disse. Vim fazer um cheque. Faça para o trabalho, respondeu o vovô. Papai assentiu. É tudo que tenho escrito ultimamente. Desta vez, eu saí do caminho. Não estávamos curados. Estávamos seguindo em frente. A casa prendeu a respiração. E então, pela primeira vez em meses, suspirou aliviada.